Bom dia a todos que vão estar acompanhando o estudo da EBD neste domingo pela manhã. Nossa lição é número 10 e o tema dessa lição é Vivendo acima da média. E nós vamos estar estudando a primeira carta de 1 Timóteo, carta que Paulo enviou a Timóteo. É a primeira carta enviada, então, a Timóteo. E o texto base está em 1 Timóteo 6:11. Nós vamos estar lendo esse versículo para iniciar, então, o estudo. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Oremos para que o Senhor nos abençoe no estudo. Grande e poderoso Deus, pedimos a Tua direção, ó Deus, para que nós possamos entender a Tua palavra, que será explicada, explanada nesta manhã, e que ela possa vir e encontrar guarida em nossos corações, que a nossa mente, o nosso entendimento esteja pronto, Senhor, para entender a Tua porção, para que nós possamos encontrar, Senhor, a direção para o aprendizado da Tua palavra nesta manhã. Fala aos nossos corações, que possamos, Senhor, ser sábios, ser, Senhor, vigilante, sempre, Senhor, praticante da Tua boa obra, Senhor, entendendo, Senhor, a porção da Tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vivendo acima da média. Eu fiquei um pouco assim intrigada com esse tema, vivendo acima da média, e resolvi então pesquisar o que seria vivendo acima da média. Aí no dicionário a gente vê que média é o meio. Então existe algo que está abaixo da média e algo que está acima da média. E eu entendi que nós, como servos do Senhor, podemos nos encontrar no meio, quer dizer, na média, medianos ou acima da média. E é claro, acima da média é uma condição muito privilegiada. E eu creio, pelo que eu estudei, pelo que a gente entende na palavra do Senhor, que o Senhor quer que estejamos acima da média. E aí a gente vai ver, o que é viver acima da média? Viver acima da média é viver de conformidade com a palavra do Senhor. É viver no conhecimento da palavra, é viver na prática da palavra, no conhecimento, entendendo o que o Senhor quer para as nossas vidas. É uma situação de viver com propósito, viver de forma organizada, de forma planejada, com determinação. Eu costumo falar que nós não estamos aqui a passeio. Há um propósito, há um objetivo. Então, nós, como servos do Senhor, né, que estamos assim pleiteando uma vida com o Senhor na glória, a gente precisa estar acima da média. Precisamos estar vivendo acima da média. Viver no mediano, simplesmente na média, é confortável. Não somos tão cobrados, a gente não tem que estar dando muita conta de nada para o homem, mas a gente precisa entender que o Senhor nos chamou para viver acima da média. Acima da média, como a gente pode pensar na águia. Alçar altos voos é viver uma vida de plenitude no Senhor, alargando as nossas tendas e caminhando rumo à salvação, rumo à vida eterna, porque o Senhor nos tem dado um plano vitorioso de salvação. Amém? E assim, Paulo, com muito carinho, com muito cuidado, escreve
a primeira carta para Timóteo, que ele foi colocado ali na cidade de Éfeso para atuar na igreja como o orientador, o pastor mesmo daquela igreja. E como não é diferente da igreja de hoje, né? Também, naquela época e hoje também, algumas coisas estavam permeando o entorno da igreja, trazendo algumas confusões. Algumas coisas estavam penetrando na igreja, infiltrando no meio da igreja, que não estava sendo benéfico para que estejamos vivendo acima da média. Eu falo estejamos porque também hoje acontece a mesma coisa. Então, Timóteo, ele estava atuando na igreja, designado, claro, né, pelo Paulo, que o Timóteo, ele foi o filho da fé de Paulo. Ele caminhava com ele nas viagens missionárias, ele ajudou a escrever a maioria das cartas de Paulo. Então, ele era um discípulo de Paulo, muito dedicado, conhecedor da palavra, ele sabia muito para poder ensinar, ele tinha uma vida aos pés do Senhor Jesus, então, ele tinha condição de estar ali como pastor daquela igreja, e Paulo orientava ele. Aí, o que vem? Nesse primeiro episódiozinho da página 54, quem está acompanhando o estudo pela revista, traz assim: tratar seriamente acerca das questões doutrinárias. Por isso, essa carta foi escrita para tratar de questões doutrinárias. Primeiro, sã doutrina. Tratar sobre a sã doutrina. A sã doutrina. Também tratar da boa doutrina, das sãs palavras. Tudo isso que a gente está vendo aqui são questões de ensino. Doutrina quer dizer ensino. Sã doutrina, doutrina saudável, que traz vida, que traz saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física também, porque o nosso Deus, ele trata por completo. A sã doutrina sempre conduzirá a uma vida sã. Boa doutrina, que não é falsa. Boa doutrina é a doutrina que não é falsa, e como a gente tem visto doutrinas falsas, doutrinas que não edificam, doutrinas que estão trazendo mazelas na vida de muita gente, doutrinas que aprovam coisas que o Senhor desaprova. Essas doutrinas, ou seja, esses ensinamentos, não são ensinamentos sãos, não são ensinamentos do bem, não são saudáveis. Não é isso que o Senhor quer. E quem aceita esses ensinamentos, quem ensina esse tipo de coisas, não estão acima da média. Nem sei se estão na média, sinceramente, não sei. Eu não vou dizer nem que estão abaixo, porque abaixo da média eu vi que é mediocridade. Abaixo da média é mediocridade. E a gente não está aqui nem para julgar, não. A gente está querendo dizer que a boa doutrina é a que não é falsa. Então, a gente está pensando que a gente precisa crer que o Senhor tem a boa doutrina para cada um de nós, e é nessa boa doutrina que a gente precisa estar firmes, constantes. Sãs palavras, falar a sã doutrina é responsabilidade da igreja, ela deve ser conhecida por isso. Quantas e quantas igrejas são conhecidas aí porque tem show, porque apresenta um projeto assim de dança muito lindo, não que não fosse, eu gosto muito das danças, eu gosto muito do ministério de dança, eu acho que é edificante, eu acho que é tremendo,
mas a igreja precisa ser conhecida porque tem sãs palavras, boa doutrina, ainda na dança. Mesmo na dança, tem que ter a sã doutrina, porque quem está dançando, quem está louvando, quem está pregando, se não tiver o conhecimento da palavra, é vã em si tudo que é feito. Por isso que a sã doutrina é importante, a boa doutrina é importante, o ensino de Deus, a doutrina do Senhor Jesus é a que a gente precisa ter. E aí vem o primeiro ponto que o autor da revista traz para a nossa meditação é o cuidado com as falsas doutrinas. Então, se a gente sabe que não é bom, a gente precisa ter cuidado, mas como que eu vou separar o que é bom do que é ruim? Examinando as Escrituras e retendo o que nela está escrito. A gente não precisa saber o que é o mal, a gente precisa saber o que é bom. Basta saber o que é bom e seguir o que é bom. O que é mal, você nem queira saber. E se você veio e tomou conhecimento, abstenha-se. Torne anátema, diz a palavra do Senhor. As falsas doutrinas e a lei e o evangelho. De novo falando sobre essa questão da lei e do evangelho. Quem está no Senhor, quem é justo, a lei não é para quem é justo. A lei não é. 1 Timóteo 1, de 8 a 10, fala sobre isso. A gente não vai trazer esse texto aqui, mas fala sobre isso. Que a lei não é para o justo. Né? A lei aponta o erro. Lembra que a gente já falou, né? Que a lei serviu para que nós esperássemos a promessa. E a promessa é o Evangelho da Graça. E a gente está vivendo o Evangelho da Graça. Precisamos compreender, porque é a sã doutrina. E nesse ponto 1, sobre o cuidado com as falsas doutrinas, temos a letra, o ponto A, né? Que a gente já viu aqui, que são as falsas doutrinas, a lei e o evangelho. A diferença é entre quem segue a lei e quem segue o evangelho, que a gente já viu no outro estudo. Quem é atuante da EBD pôde entender claramente no estudo anterior que a gente fez aqui na igreja. Um estudo bem interessante, explicando sobre isso. No ponto B, falsas doutrinas e apostasia. Em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, também fala sobre isso. E aí a gente vai ver aqui. Ele se refere aos últimos tempos, como sendo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Estamos, de fato, vivendo esses últimos tempos. Quando fala lá no versículo, a gente pode estar lendo, 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4:1. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira Timóteo, isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tem pessoas que, eu não sei o que acontece, dão ouvidos a esses tipos de falsos mestres que ensinam outro evangelho que não é o evangelho da graça. E aí o que acontece? Eles simplesmente se afastam, né? Saem da presença do Senhor e seguem a mentira, seguem as doutrinas de demônios. E olha o que diz aqui, o texto fala assim, na revista: os apóstatas darão ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios, como a gente leu no texto. Os mestres do mal
são pessoas hipócritas e mentirosas, que têm cauterizada a própria consciência, cauterizada, ou seja, não estão dispostas de forma alguma a conversa, a diálogo, a querer entender, a buscar entender, por mais que haja pessoas querendo orientar. Cauterizadas. Com aparência de devoção e rigor ético, como máscara ilusória, corrompem a muitos. Acham que sabem, botam uma máscara, um porte de quem entende, de quem sabe, mas, na verdade, não sabem nada. Estão apenas a serviço do inimigo, para enganar a muitos. E o que é o mais triste, engana. O que é mais triste é que enganam por falta de conhecimento da palavra, porque quando a gente tem o conhecimento da palavra, não há engano. Não há engano. E aqui diz também, a letra C, desse ponto 1, que é sobre as falsas doutrinas, fala, falsas doutrinas e o dinheiro. Desviar-se do evangelho implica em desgraças, pois as sagradas palavras são sadias e transmitem bem-estar espiritual a todos que a recebem pela fé. Qualquer pessoa que troca a palavra de Deus por alguma outra doutrina, torna-se ensoberbecido. Aí eu fui ver o que era ensoberbecido. É cheio de si. Ele acha que está podendo, ele acha que sabe tudo, ele não aceita argumento, chega a ser uma pessoa áspera no trato. Porque quando a gente vai de repente tentar dizer para ele que não é bem aquilo, a pessoa cresce, a pessoa estufa o peito, achando que sabe, pronto, acabou. É uma coisa muito triste, muito triste. Ao invés de possuir entendimento de fato, nada entende. Nada entende. E o nosso papel não é ficar triste, com raiva, bronqueado com essa pessoa, não. Triste sim, mas com raiva e bronqueado não. É interceder. Porque um dos itens aqui a gente vai ver, é o ponto 2 agora que a gente vai entrar, é o zelo pelo ministério e oração. Paulo exorta também a Timóteo para que tenha esse zelo em orar uns pelos outros. É o que a igreja precisa fazer, porque nesses últimos tempos, onde tantas aberrações a gente vê, tantas aberrações, inclusive no meio do povo do Senhor, a gente precisa orar. A gente precisa orar. É claro que não é só orar, a gente precisa também agir, porque somos sal e terra. E sal da terra e luz do mundo. Sal na terra e luz no mundo. Então, a gente precisa também agir. É claro, mas a oração não pode faltar, de jeito nenhum. Senão, não vamos conseguir avançar. Observemos que a oração tem lugar preponderante, importante, fundamental, essencial. E a intercessão deve ser por todas as pessoas, por esses que pensam que sabem, por aqueles que não se envolvem em buscar saber, por todos em geral, por toda a congregação, por todos que hão de vir se curvar diante do Senhor e por todos que estão na direção, servindo ao Senhor. Pois o grande desejo do cristão é que todos conheçam a verdade de Cristo. Porque Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. Por toda a humanidade. Amém. Muitas vezes o sentimento exclusivista de algumas igrejas, de algumas comunidades,
nos impede de orar uns pelos outros. Eu não vou orar pelaquela igreja que está ali do lado, eu não vou orar, deixa eles para eles que orem por eles, eu que oro pela minha igreja. O Senhor não faz acepção, a gente precisa orar por todos, pela obra do Senhor aqui na terra, pelos 4 cantos deste mundo. A igreja precisa orar, a igreja tem que orar. A igreja do Senhor ora. Muitas vezes esse sentimento nos impede de orar. Portanto, 2 razões são mencionadas pelo apóstolo Paulo para uma vida de oração como igreja. Então, ele coloca 2 razões. A primeira que o autor destaca aqui, que Paulo coloca, é que podemos esperar que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Sim, podemos. Piedade de respeito é uma atitude religiosa de verdadeira reverência a Deus. E respeito significa seriedade moral que leva a um comportamento digno. Em outras palavras, quando temos paz na vida, santidade e justiça prevalecem. A segunda razão é porque é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Se a oração agrada a Deus, isso já é motivo suficiente para que o crente ore. Então, olha, quando a gente ora, a razão porque é bom, porque diz respeito à santidade, diz respeito à piedade, diz respeito a uma vida de santidade diante do Senhor, então o povo tem que orar, a gente precisa orar, eu preciso orar e você precisa orar. Amém? Para que as pessoas sejam salvas, elas precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não pode ser nada falso, não. Tem que ser um pleno conhecimento da verdade. E a gente só conhece a verdade quando a gente entende o que é que está na palavra do Senhor, o que o Senhor quer que a gente saiba, para a gente anunciar. E a verdadeira oração só tem sentido quando se tem uma vida digna, pois qualquer gesto de oração com o coração impuro é inútil e uma blasfêmia. Não adianta eu me curvar diante do Senhor em oração se a minha vida não for uma vida consagrada, uma vida digna diante do Senhor. A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. O mais importante, então, é a gente ter uma vida de oração, uma vida no conhecimento da palavra do Senhor, para não darmos ouvidos aos falsos mestres que trazem doutrinas, não do Senhor, as falsas doutrinas, as más doutrinas. O terceiro ponto que o autor destaca é orientações para os líderes. Os líderes são aqueles em quem a gente conta muito na nossa caminhada de fé e prática. Nós temos a Bíblia, temos o Senhor, mas o Senhor levanta homens e mulheres para nos orientar na caminhada. São a nossa liderança na igreja. Todos os ministérios têm uma liderança e o pastor tem a incumbência e a responsabilidade de estar orientando a todos para que a igreja vá bem conduzida na palavra. E aí Paulo fala que o mais importante para Paulo era o caráter do líder do que suas atribuições. Se vai tocar, se vai ensinar, se vai entregar panfletos, folhetos, a atribuição do líder não era a coisa mais importante, mas sim o caráter, como está a vida dessa liderança diante do Senhor para estar exercendo, sim, a sua atribuição, as suas atribuições
na casa de Deus. Essa era a preocupação. As qualidades, aí vem, né? Os oficiais são chamados de bispos ou presbíteros. Aí vem a sequência que são bispo, presbíteros, pastores, diáconos, diaconisa, e para cada um deles há uma orientação específica dentro da palavra, como eles devem proceder, como deve ser o procedimento deles. E nosso também, mesmo que eu e você não sejamos lideranças na igreja, nós somos a igreja do Senhor. Temos que ter também princípios, regras dentro da palavra. Então, a gente pode seguir, então, essas orientações para os líderes, todos que leram os textos bíblicos, que estão aí na revistinha, sabe como deve ser o proceder. Pastores, diáconos, marido de uma só mulher, né? Não dado ao vício, e tantas outras coisas irrepreensíveis, e na conduta, entendido na palavra, e tantas outras coisas que a gente pode ver e consultar na Bíblia como deve ser esse procedimento, principalmente quem esteja aí desejando essa ocupação, esse cargo, né? Exercer esse ministério. Quem almeja aí exercer o ministério de diácono, diaconisa, pastores, liderança na igreja. Amém? Aí a gente vai para o outro ponto, que na minha revista, esse ponto, eu estou sem essa cópia aqui na minha revistinha, mas eu tenho ela no meu celular. Então, eu vou apanhar aqui para a gente seguir. É muito bom quando a gente pode estar na casa do Senhor, aprendendo a porção da palavra dele, porque fora da palavra do Senhor, nós não temos entendimento nenhum para a nossa vida. Como é bom a gente estudar a palavra do Senhor. E a gente já chega, então, na parte conclusiva, né, do texto. E a parte conclusiva é que a gente precisa se preocupar, sim, se o que a gente está aprendendo está dentro da palavra do Senhor, não darmos ouvidos a doutrinas que não seja a doutrina bíblica, a doutrina do Senhor Jesus, porque os falsos mestres, eles ficam na palavra, só que eles distorcem uma porção de outras coisas. Hoje mesmo a gente viu no nosso grupo da igreja, do WhatsApp, que o pastor Francisco, ele colocou que hoje estrearia um filme dando ênfase à paternidade. E esse filme estava correndo o risco de não estrear, não sei se estreou, por conta de uma situação grave que está acontecendo aí, que a gente não pode ir contra, né? Uma situação de que um grupo que não apoia que haja só a figura masculina como pai dentro de uma família. Então, a gente já nem sabe mais se esse filme, eu não sei dizer, se esse filme saiu, já foi estreado ou não. Então, são situações que dentro da palavra não tem respaldo, e se não tem respaldo dentro da palavra, nós não podemos dar ouvidos para isso. Não podemos dar ouvido. A palavra de Deus é uma só, e ponto. É Cristo na nossa vida e não há meio termo. Isso é viver acima da média. E a gente e devemos continuar sendo pessoas vivendo acima da média. Quem quiser nos trazer para o mediano, a gente vai recusar essa posição, porque o Senhor nos convida a estarmos acima da média. E uma família fortalecida no conhecimento da palavra do Senhor
é uma família equilibrada emocionalmente, equilibrada espiritualmente e fisicamente também, para a gente enfrentar essas intempéries, né? Essas confusões todas que estão acontecendo em nossa volta nesse tempo, porque esse tempo é um tempo muito difícil para nós, adultos, idosos, crianças, adolescentes, jovens, mas nós temos um Deus que nos convida o tempo todo a estarmos acima da média. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.